Please, no! 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 Você fica desesperado quando vê uma abelha? Já parou para pensar o quanto a nossa vida depende desses insetos? Gente, mas é um prazer enorme ter vocês aqui. A nossa ideia de trazer esse tema, né, para dentro da Alimenteia porque a gente quer trazer realmente assuntos que são super importantes para o sistema alimentar e muitas vezes não são conhecidos, né, pela maior parte da população. No caso das abelhas, grande parte da população. A gente sabe que a maioria das vezes a abelha conhecida é a com listrinhas amarelas e pretas, né? Nosso objetivo aqui é bater um papo sobre elas, né? Sobre como que as pessoas podem conhecê-las e saber do tamanho e da importância além da consome o mel. Eu sou a Karina, eu sou zootecnista, mestre em entomologia e trabalho com abelhas há 17 anos. Então, eu já trabalhei com abelhas africanizadas, abelhas solitárias e o último grupo que eu venho trabalhando há alguns anos são as abelhas sem ferrão. Então, eu trabalho desde estudos, com estudos científicos, né, com pesquisa, com educação e consultoria. Então, eu ensino as pessoas a criarem as abelhas. Daphne, quem é você nessa colmeia? Gente, eu sou... Na colmeia eu queria ser a rainha, né? Mas tudo bem. Porque tem zangão nunca, né? Ele sempre morre depois da felicidade. Eu prefiro ser a rainha. Mas eu sou Daphne Didi, eu sou formado em Tecnologia de Alimentos pelo FATEC Cariri. Tenho especialização em Biotecnologia e Gestão da Qualidade. Trabalhei muito com abelha durante um grande período da minha vida. Minha primeira experiência profissional foi com abelha, com mel. E trabalhei com abelha até mais ou menos 2014, 2015, diretamente atuando. Mas, diferente da nossa amiga Karina, mais na área de produção e qualidade, né? Então, trabalhava no controle de qualidade em grandes empresas exportadoras de mel. Em 2018, 2019, eu publiquei meu livro, Produção e Qualidade de Mel, tá? Está disponível aí para todos vocês acessarem. O site também, o alimentosconsultoria.com.br. E também sou cofundador da Tacta Food School, onde tem cursos para todo mundo se inscrever, tá certo? Vendendo peixe, né? Porque tem que botar o leite e o mel na mesa. Exatamente, o Daphne é conhecido como o rei dos magos da legislação, né, Daphne? Menina, a gente tenta aí, né? A gente sempre tem um ponto, assim, do Bial. Oi, Bial. Tá. E fazer aqui um papo descontraído com todas aí, tomando um belo café. Vou já pegar o meu aqui pra gente poder tomar um cafezinho. Gabi? Olá, meninas, bom dia. Eu primeiro agradeço, né, a participação e o convite, muito legal poder conversar sobre isso. Eu sou a Gabriela, então, eu sou formada em Engenharia Ambiental, trabalhei por 10 anos com áreas contaminadas, nada a ver com abelha, e aí eu conheci as abelhas através da Karina e foi uma paixão sem volta, assim, uma paixão à primeira vista, né? A partir de 2014, então, eu comecei a estudar, pesquisar e participar de grupos. Eu atuei com SOS Abelha Sem Ferrão durante 4 anos, quase 5 anos com eles. Junto com o SOS, eu consegui levar a meliponicultura até a Bolívia, a participar de programas de premiações internacionais no Equador. E aí, em 2019, eu saí do SOS e entrei na Eborá, que é a empresa de capacitação das mulheres do campo em meliponicultura, de forma a levar a meliponicultura como uma fonte de renda para elas, né, e aumentar e fortalecer a cadeia produtiva. A gente trabalha também com capacitação de pessoas consultorias, né, de pessoas que gostariam de ter abelhas, tanto abelhas em casa como um meliponário para produção. A gente trabalha com a venda do mel também, a gente tem um site, a gente tem uma curadoria de mel, né, então a gente traz mel de outros lugares como Maranhão, Bahia,
que são abelhas que não são nativas aqui da nossa região. Então, a gente tem um fortalecimento dessas mulheres produtoras. A relação muito íntima das abelhas com as plantas, né? Por isso que elas são consideradas também polinizadores muito eficientes. O corpo das abelhas é repleto de pelos. E esses pelos são muito importantes, porque os grãos de pólen, eles ficam grudados ali no corpo da abelha. Então, quando ela vai visitar uma flor, ela acaba sujando o seu corpo, as antenas, com grãos de pólen, que possuem óleos, né, que facilitam essa aderência aí no corpo da abelha. Esses pelos que a Karina mostrou nas fotos, né, que todas as abelhas têm, que é uma característica das abelhas, nesse voo, esses pelos acabam criando uma energia estática. E aí, a hora que ela entra na flor em busca de recurso, os pólens, eles grudam por energia estática, né, na abelhinha. Aí ela voa para outra, né, então ela sai do macho, da flor macho, vai para a flor fêmea, e aí esses pólens acabam caindo dentro da flor fêmea, acontece a fecundação da flor, que gera o fruto, ou a semente, enfim. Né? Então, essa é mais ou menos a função desses pelinhos para polinização. Ela faz várias viagens. Vai e volta. Ela vai, traz, volta. Ela vai, coleta o pólen, né? A hora que tá com a carga completa dela, ela traz. Aí deposita aqui e vai de novo. Aí é o dia inteiro, no caso. Até escurecer. A hora que ela não está enxergando mais, ela retorna para comer. E ela tem um GPS ligado ao sol, né? Sim. Então por isso que ela também só trabalha de dia, né? Porque ela consegue se nortear onde é que está a caixa dela, a casa dela, pelo sol. Pela posição da caixa e a posição do sol. Na casa dela, ela não vai em outra casa. Não, ela não vai. Cada enxame tem um cheiro. Cada enxame tem uma individualidade. Ela não vai na casa do vizinho. A abelha, por dia, ela visita várias flores, né? Nesse período aí de visitação, tem estudos que mostram que as abelhas fazem, em média, por dia, visitam em média por dia mais de 40 mil flores, né? Estima-se aí que também a abelha, ela, nesse raio, nesse voo que ela faz, ela chega a voar mais ou menos de 20 a 25 quilômetros por hora. Então, assim, pegar carreira com a abelha é difícil, tá? Assim, eu não consigo correr a 12 quilômetros. Imagine a 20. Então, você faz a continha de você correndo de uma abelha, tá? Então, ela vai te pegar. Então, elas trabalham bastante, né? Aí você chega no supermercado e compra ali 500, 1 litro, 400 ml de mel. Quantas viagenzinhas essa abelha não deu para poder produzir essa quantidade de mel? Então, tem que ser um produto que tem que ser valorizado, tá, gente? Cerca de 70% das culturas agrícolas são polinizadas por abelhas. E aí, quando a gente fala em vegetação nativa, é de 80% a 85% das plantas dependem da polinização pelas abelhas. Então, para vocês verem a grande importância, né, que esses insetos têm. Sem abelha, sem mel, sem todos os outros subprodutos. Sim. E se 70% a 85% do que a gente come depende da polinização das abelhas, significa que sem abelha, sem comida, praticamente, é isso. Eu vou além disso. Se a gente pensar que o cerrado é um dos biomas que mais depende da polinização das abelhas nativas, a gente está em torno de 85% a 90% dessa dependência, e o cerrado é a caixa d'água do Sudeste, né? Quem produz água para nós aqui no Sudeste, a gente então tem uma dependência aí de 100% dessa polinização, né? Então é além do só alimento, só o mel, só o produto, é também o equilíbrio para a gente ter aí uma qualidade de água aqui para o Sudeste, por exemplo. O raio de coleta, a gente tem aí na APES em torno de 3 a 4 quilômetros, né, num raio, mas isso a gente sabe que pode chegar até maiores, dependendo da condição climática, da biodisponibilidade de alimentos para a própria abelha. A gente já tem até, não precisa nem ter dado científico, se você for em qualquer apicultor, você consegue verificar, às vezes, que no período ali de estiagem, falta de água, principalmente aqui no Nordeste, né,
onde a gente tem a caatinga predominando, nesse período elas chegam a fazer voos muito mais longos atrás de alimento, né? Mas em base aí de 3 a 4 quilômetros, por questões de biodiversidade, certificações orgânicas, se considera um raio de voo de 5 quilômetros, né? Então, até 5 a abelha pode coletar, então, a partir daí você já começa a fazer pesquisas de contaminantes, pesquisas de presença de agrotóxicos, do ponto de vista de produção. A questão, assim, da disponibilidade de alimento para a abelha. Então, por isso que é importante plantarmos para as abelhas, sabendo que elas têm essa distância de voo, né, que elas voam, temos que plantar espécies vegetais que as abelhas consigam buscar, né? Então, que não seja muito distante da capacidade de voo delas. Então, por isso que quando a gente pensa em abelhas, a gente tem que pensar nas plantas para as abelhas, que é muito importante. Temos que buscar as espécies, tanto que elas visitam para coletar o recurso, quanto as espécies que elas usam para a construção dos ninhos. Então, é muito importante observar isso. Eu vou pegar um pouco desse gancho da Karina, que a gente tem abelhinhas que chegam a 2 milímetros, né? Que é a lambiolhos, que é a menor abelha está considerada a menor abelha do mundo. Então, essa abelhinha bem pequenininha, ela tem um raio de voo de 500 metros no máximo, 300 metros de voo. Então, se você pensar numa monocultura que tem aí, sei lá, uma monocultura de cano, de soja, que tem aí 25 hectares de plantio, às vezes 1.000 hectares de plantio de uma única espécie, uma abelhinha desse tamanho, tem um raio de voo de 300 metros, não vai ter recurso suficiente, né? Então, aí a gente entra no assunto, quão importante é a gente fomentar a agrofloresta, sistemas agroecológicos, né, para a produção de alimento, que traz essa biodiversidade na produção, né, que traz essa variedade de plantas e de recursos que a gente tem oferecido para a abelha. Então, a gente sai um pouquinho daquela abelha que só produz, aquela abelha que só é produtiva, né? Então, a gente pensa em jataí, mandaçaia, apis, que ela vai trazer um recurso econômico para a gente através dos subprodutos, e a gente cai de novo na polinização, né? Na importância que tem a polinização. Então, é muito importante a gente fomentar isso, além de fomentar só o orgânico, porque o orgânico, às vezes, pode ainda ser mono, né? Ele ainda pode ser só uma plantação de tomate, ele pode ser só uma plantação de morango, só uma plantação de alface, que isso também é não é tão benéfico para as abelhas. Então, fomentar a agroecologia é muito importante também. Então, a abelha, sim, merece ser protegida, principalmente nos dias atuais, onde só agora em 2019 foram mais de 380 agrotóxicos aprovados no Ministério da Agricultura, que afetam diretamente as diversidades de abelhas que existem. Então, assim, parece que não sabem, tem ausência de conhecimento. Eu não quero acreditar nisso, sabe? Eu acho que é mais irresponsabilidade do que a ausência de conhecimento. A ausência de conhecimento é minha mãe, que não entende de agrotóxico, né? Porque para provar eu preciso conhecer. Então, de fato, a gente precisa cuidar mais dessa parte da biodiversidade e da própria existência da vida. Sim, aqui a gente não trabalha com veneno, né? Então, isso dá diferença, né? Bastante diferença para as abelhas. E também, na proximidade aqui, tem muito pouco produtor que trabalha com agricultura com veneno, né? Então, isso ajuda também, né? Porque elas andam bastante, né? Elas voam bem longe, né? Principalmente quando não tem alimento, né? Hoje, a gente já tem técnicas de polinização artificial, manual, mas imagina, como é que eu vou atingir 40 mil flores? Você tem ideia, fui pesquisar aqui a fonte, é o material da Embrapa, e ele tem uma parte de curiosidades lá, e ele diz o seguinte, que para produzir 1 quilo de mel, são em torno de 80 milhões de visitas, são 80 milhões de flores visitadas, né? Então, assim, imagina, a abelha ela faz esse campinho que a Gabi falou, né? Ela vai até lá dentro, aí, por uma questão, solta o pólen e faz a fecundação. É impossível que a gente consiga suprir a vida de uma forma artificial. A gente sabe que
a maior parte da polinização é feita por abelhas de diversas espécies, né? E a que não produz mel, ela tem uma função tão importante quanto produzir mel, né? Até porque eu falo muito que, na realidade, a abelha produz mel para ela. Nós é que vamos lá e roubamos o melzinho. E aí entramos dentro de um processo de produção, um processo de extrativismo aí que é conhecido no Brasil pelas culturas e nosso berço agropecuário. As abelhas têm um papel vital na construção da sociedade e na nossa própria vida, né? A gente já dizia que sem abelhas não tem vida. Aí, infelizmente, a gente está caminhando quase para isso. É verdade. O mel acaba sendo coadjuvante, né, nessa importância que as abelhas têm, né? Que a importância ecológica é muito maior.